Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar os assuntos que nós trabalhamos neste bimestre e nos assuntos de hoje, meios de comunicação e a imprensa no Brasil. São assuntos que nós trabalhamos no módulo 4, nas páginas 240 a 259. Não vamos precisar do livro hoje. A seguir, vocês vão ver qual é, para saber se vocês sabem quais são os meios de comunicação. E em seguida eu volto para falar com vocês a respeito da imprensa no Brasil. Volto já. Qual é? Meios de comunicação. Vamos brincar de adivinhar? Eu vou dar dicas e você tenta adivinhar qual é o meio de comunicação. Vamos lá? Qual é? O meio de comunicação que usamos para passar uma mensagem falada. Tem 8 letras, começa com a letra T e termina com a letra E. É o telefone. Qual é? O meio de comunicação com o qual podemos enviar mensagens escritas, faladas e até vídeos. Tem 7 letras, começa com a letra C e termina com a letra R. É o celular. Qual é? O meio de comunicação que apresenta mensagens escritas e tem muitas folhas. Tem 6 letras e começa com a letra J. É o jornal. Qual é? O meio de comunicação em que ouvimos mensagens, notícias e músicas. Tem 5 letras e termina com a letra O. É o rádio. Qual é? O meio de comunicação que é uma mensagem escrita em folha de papel. Ela precisa ser colocada em um envelope e postada nos correios. Tem 5 letras e começa com a letra C. É a carta. Qual é? Um meio de comunicação onde assistimos filmes, desenhos e programas que nos trazem informações importantes. Tem 9 letras e começa com a letra T. É a televisão. Qual é? O meio de comunicação que possibilitou enviar mensagens por computador, tablets e smartphones. Tem 8 letras, começa com a letra I e termina com a letra T. É a internet. E aí, conseguiu acertar os meios de comunicação? Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre eles. E aí, acertaram todos os meios de comunicação? Bom, nós vamos falar sobre a imprensa. Então, o que é a imprensa? A imprensa é a forma como nós chamamos, de forma coletiva, os veículos de comunicação. E que são esses veículos de comunicação? Esses veículos que exercem o jornalismo. Então, a gente fala daí que a imprensa envolve o jornal, a revista, a televisão, o rádio. Hoje nós temos também podcasts. Então, são vários meios de comunicação aí que englobam a imprensa. E elas têm o intuito de trazer uma comunicação informativa, certo? E também trazer para a população de forma
diversa sobre assuntos do Brasil e do mundo. Então, é a informação chegando até a gente. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista, e trazido de forma clandestina para o Brasil. Ainda em 1808, foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governo português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas abolicionistas. Eles costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticadas pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil e, após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida desde então até os dias atuais. Em meados do século XIX, foram criados os primeiros jornais e revistas que contavam com mulheres na elaboração de seus conteúdos. Assim, alguns desses meios de comunicação passaram a defender uma participação mais ativa das mulheres na sociedade brasileira. O Jornal das Senhoras, por exemplo, defendia uma educação igualitária para mulheres e homens, já que neste período era comum que as mulheres tivessem pouco ou nenhum acesso à educação. Ao longo dos anos, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas cresceu. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem direitos que antes eram garantidos apenas aos homens, como o direito ao voto, que passou a se estender às mulheres apenas na década de 1930. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve um grande crescimento do número de indústrias instaladas no Brasil. Porém, nesse período, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e as condições de trabalho nas fábricas eram péssimas. Insatisfeitos, muitos operários se uniram para reivindicar melhorias. Para divulgar suas ideias e denunciar as péssimas condições de trabalho, os operários criaram diversos jornais. Muitos dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem e contribuíram para a organização dos trabalhadores e a criação dos primeiros jornais operários brasileiros. Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que faziam oposição à ditadura. Esses órgãos de imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa.
Essa imprensa utilizava humor e recursos como charges e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado. Um dos principais jornais alternativos foi o Pasquim, criado em 1969. Com o fim da ditadura militar na década de 80, a imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Na década de 90, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram a circular apenas no meio virtual. E aí, gente, lembravam de tudo isso? Acho que não, né? Ou sim, talvez. Bom, é sempre bom relembrar. Então, esse vídeo vai ser bastante importante para vocês estudarem esse assunto para o momento que a gente precisar fazer a nossa avaliação. Então, o que eu recomendo para vocês? Façam anotações no caderno a respeito do resumo da aula de hoje. Tá? Então, faz um pequeno resumo sobre os tipos de imprensa que houveram no Brasil e os meios de comunicação também. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e relembrado bastante a respeito da aula, do tema da aula de hoje. Um beijo, gente. Tchau, tchau.